Um agricultor deseja semear trigo e milho numa área não superior a 160 hectares. Pretende semear pelo menos 50 hectares de trigo e pelo menos 30 hectares de milho. Sabe-se que o custo de produção de um hectare de trigo é 1.500 euros, o custo de produção de um hectare de milho é 1.000 euros e que cada hectare de trigo dá um lucro de 600 euros, cada hectare de milho dá um lucro de 500 euros. Sabemos ainda que o agricultor não pode investir mais do que 200 mil euros. Bom, temos aqui uma restrição, uma limitação ao dinheiro que ele vai investir, ok? 200 mil euros nesta produção. Quantos hectares de trigo e quantos hectares de milho deve o agricultor semear de modo que tenha um lucro máximo? Bom, temos aqui um problema que pode ser resolvido por programação linear, então vamos seguir aquelas orientações que eu dei na aula de apresentação da programação linear, que podem ver lá em explicamato.pt, que é o seguinte: primeiro vamos definir as variáveis de decisão, depois vamos, com base nessas variáveis, definir a função objetivo ou função lucro, que neste caso pretendemos maximizar, pretendemos o máximo do lucro. Depois vamos definir as restrições às variáveis e depois a região admissível e encontrar a solução ótima. Começando então pelas variáveis de decisão. Se olharmos para a pergunta diretamente, que aqui temos quantos hectares de trigo e quantos hectares de milho deve semear. Bom, para definirmos as variáveis de decisão podemos ter em conta esta pergunta. Vamos pensar na resposta a esta pergunta. Bom, eu vou semear X hectares de trigo, Y hectares de milho. Portanto, é isso mesmo. Podemos definir o seguinte: X número de hectares de trigo a semear, Y número de hectares de milho a semear. Okay? Estas são então as variáveis que podemos definir para este exercício. Agora vamos à função lucro ou função objetivo. Reparem que nós queremos maximizar um lucro. Temos de ir à procura, aqui neste enunciado, de alguma informação que nos dá lucro, neste caso em euros, lucro em euros. E temos logo aqui dois pontos. Cada hectare de trigo dá um lucro de 600 euros. Cada hectare de milho dá um lucro de 500 euros. Bom, então reparem, se cada hectare de trigo dá 600 euros de lucro, se eu vou produzir X, então o lucro que vou ter em semear trigo será 600 vezes X. Imaginem que X era 3, é só 3 hectares, por exemplo, é muito pouco, mas não interessa. Bom, então, é muito pouco, depende, não é? Isso é muito relativo. Mas então faria, se X fosse 3, faria 600 vezes 3, porque cada um dá um lucro de 600. Então, para o trigo temos 600x de lucro e para o milho teremos 500y, porque nós vamos produzir y hectares de milho. Então, a função lucro será 600x mais 500y, ok? Que é a adição do lucro de cada um deles, do trigo e do milho. Bom, é esta função que queremos então maximizar, encontrar o máximo. Aliás, o que nós queremos não é encontrar o máximo, nós queremos encontrar os valores de x e y que a maximizam, ok? Depois no fim estamos atentos a esta questão da resposta. Bom, vamos então à região admissível. Eu vou tentar fazer aqui neste espaço a região admissível. As restrições em primeiro lugar, ok? Depois é que vamos à região admissível. Bom, então para representar aqui as restrições, vamos ler com atenção o enunciado, do início ao fim, e ver aquilo que será a restrição ao nosso problema. Claro que também faz sentido neste exercício considerar as restrições triviais, ou seja, x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0. No entanto, devido a outras restrições que aqui temos, que eu já lá vou, nós podemos neste exercício abdicar delas, dessas tais triviais. Vamos já perceber o porquê, ok? Mas começando aqui do início. Um agricultor deseja semear trigo e milho numa área não superior a 160 hectares. Ou seja, já temos aqui uma restrição. A adição de todos os hectares, incluindo trigo e milho, não pode ser superior a 160 hectares. Ou seja, existe aqui alguma coisa que tem de ser inferior ou igual a 160 hectares. O que é que tem de ser inferior ou igual a 160? É o total de hectares que ele vai semear, de trigo e milho, tudo junto, ok? Então, como eu vou semear de trigo x hectares, de trigo mais y de milho, tem de ser inferior ou igual a 160. É uma restrição que temos, ok? Pretende semear pelo menos 50 hectares de trigo. O que é que isto quer dizer? Pelo menos 50. Quer dizer 50 ou mais. Bom, 50 ou mais. E a quantidade de hectares de trigo que vamos semear é X. Tem de ser pelo menos 50. 50 ou mais. Ou seja, X
tem de ser maior ou igual que 50, porque tem de ser 50 ou mais o número de hectares de trigo, ok? E pelo menos 30 hectares de milho. Isto quer dizer o quê? Pelo menos 30 de milho tem que ser 30 ou mais de milho. Quantos hectares de milho é que vamos semear? Y, ou seja, Y tem que ser maior ou igual que 30, ok? Bom, devemos ainda ter em consideração esta restrição dos 200 mil euros, que eu referi logo no início. Ele tem aqui uma restrição ao investimento. Ele não pode investir mais de 200 mil euros. Então vamos ver como é que traduzimos isso, considerando também aqui esta informação. O custo de produção de 1 hectare de trigo é 1.500 euros. Ou seja, o agricultor vai ter que investir por cada hectare de trigo 1.500 euros. Mas ele vai produzir X. Se cada um lhe vai dar um custo de 1.500 euros, então o total com o trigo será 1.500x. E com o milho será 1.000y, porque cada hectare de milho vai lhe custar 1.000 euros. Como ele vai produzir y hectares, será 1.000 vezes y. Ou seja, vamos ter aqui 1.500x mais, que é o custo do trigo, mais 1.000y, que é o custo do milho, tem de ser inferior ou igual a 200 mil, ok? Que é a restrição então aqui do dinheiro que nós temos. Bom, isto estão aqui as restrições todas, não temos mais nenhuma. Agora sim podemos avançar para a região admissível, que eu vou tentar representar aqui neste espaço que aqui tenho, ok? Vamos então fazer aqui um referencial, onde vamos considerar, portanto, o eixo da variável x, este aqui, depois aqui o eixo da variável y, e vamos ter como referência destas restrições que nós aqui definimos, vamos tirar retas para termos como referência para fazer a região admissível. Por exemplo, desta primeira restrição, nós retiramos, podemos considerar a reta escrita na equação reduzida y igual a menos x mais 160, e reparem porquê, porque eu escrevi aqui, vou só escrever aqui um pouco melhor porque não se vê muito bem. Vou escrever na equação reduzida, ok, porque temos uma noção logo da ordenada na origem e assim, e temos uma noção de como representar a reta melhor. Portanto, este x passa para o segundo membro e fica y igual a menos x, portanto passa para a operação inversa, mais 160 que já lá estava, não é? O 160 já lá estava, mais 160. Portanto, a ordenada na origem aqui é o 160, o declive é menos 1, e portanto temos uma noção logo como é que esta reta estará ali no referencial. Daqui da segunda restrição vamos ter como referência a reta x igual a 50, que será uma reta vertical, ok, que vamos ter aqui. Depois temos de considerar o semiplano, ou seja, tudo o que está à direita dessa reta, incluindo a reta, mas será uma reta vertical. Daqui desta restrição temos uma reta horizontal, y igual a 30, como referência. E depois vamos considerar tudo o que está acima dessa reta, porque nós queremos maior ou igual a 30. E também a reta, não é? E daqui da última restrição, vamos também escrever na equação reduzida. Reparem, podemos fazer aqui alguns cálculos. Passava já o 1500x para o segundo membro e ficava com isto, menos 1500x mais 200.000. Podia já ter dividido aqui também tudo por 1000, tanto faz, ok? Agora este 1000 passa para a operação inversa, vai passar a dividir e fica y menor ou igual que menos 1500 a dividir por 1000x mais 200.000 a dividir por 1000. Bom, dividir por 1000 é fácil, não é? Aqui vai dar 200, aqui dará 15 a dividir por 10, que dá menos 1,5, ou seja, iríamos ficar com a reta y igual a menos 1,5x mais 200, ok? É a reta de referência que retiramos ali da terceira restrição para mais facilmente trabalharmos a região admissível. Então eu vou apagar estes cálculos todos e vou só escrever aqui a reta que vamos considerar, ok? Que é a reta menos 1,5x mais 200. Menos 1,5x mais 200. Portanto, que vou escrever agora aqui, ok? Y igual a menos 1,5x mais 200. Bom, para representar todas estas retas aqui no referencial, eu habitualmente começo por aquela que tem maior ordenada na origem, que é aqui o 200, só para me orientar melhor aqui uma vez que eu não vou fazer um desenho à escala, para não me perder muito aqui nas interseções, ok? Então, vou começar por esta, ok? A ordenada na origem é 200, quer dizer que interseta o eixo das ordenadas aqui em 200.
Depois eu vejo que esta reta tem declive negativo e, portanto, está a decrescer, irá interceptar o eixo das abscissas aqui a algures, ok? Que vamos descobrir esse ponto. Estes pontos de interseção com os eixos são sempre interessantes. Não fazem sempre parte da região admissível, é verdade, mas geralmente fazem e muitas vezes podem fazer parte da região admissível e mesmo que não façam, são interessantes para nós termos uma noção melhor onde é que estão as interseções aqui, ok? Então vamos encontrar este ponto, a interseção desta reta com estas abscissas. É fácil, é só ir à reta e dizer que o y é zero, não é? Porque neste ponto, onde ela interseta estas abscissas, o y realmente é zero. Então se eu disser à equação que o y é zero, ela vai-me dizer qual é o x que faz com que o y seja zero. Ok? É como se estivesse a perguntar à equação, olha, se o y for zero, quanto é que é o x? E ela agora vai-me dizer. Então, reparem, este 200 pode passar para o primeiro membro, fica menos 200, igual a menos 1,5x. O menos 1,5 passa para a operação inversa, ou seja, passa a dividir. Fica menos 200 a dividir por menos 1,5 igual a x. Multiplica esta fração por menos 1 no numerador e denominador e fica positivo. E agora... vou fazer até aqui uma simplificação para trabalhar com valores exatos. O 1,5 é 15 sobre 10, ok? Passei para a fração. Este 200 é o mesmo que está 200 sobre 1. Faço o produto dos extremos pelos meios e fico com 200 vezes 10 dá 2000. A dividir por 15 vezes 1 dá 15, igual a x. Agora dá para dividir por 5 no numerador e denominador. Ora, 2000 a dividir por 5 dá 400. 15 a dividir por 5 dá 3. Ou seja, aqui temos 400 sobre 3, ok? Que dá 130 e qualquer coisa por aí. Bom, agora vamos... vou apagar, porque isto foi só para termos uma noção e talvez precise deste espaço aqui para fazer mais contas. Temos ali, então, aquela reta já representada. Vamos à próxima. E agora vou pegar na outra reta que tem a ordenada na origem a seguir a esta, portanto, menor do que esta, logo imediatamente menor, que é ali a primeira reta, ok? Que tem ordenada na origem 160. Portanto, lá está, isto não está à escala, isto é apenas um esboço que eu vou fazer, ok? Vou colocar mais ou menos aqui, é apenas uma orientação para nós, passa aqui em 160, tem também declive negativo, e neste caso, como o declive até é menos 1, até sabemos logo de imediato que ela vai interceptar o eixo das abscissas aqui em 160, mas também poderíamos fazer as contas num instante. Era só dizer, portanto, isto vai dar 160, bastava dizer ali que o y era 0 e resolvíamos, o 160 ia para o outro membro, ficava menos 160, x igual a 160, ok? Bom, não está à escala, isto não está à escala, porque até que se os eixos tivessem a mesma escala, a distância aqui da origem ao 160 seria igual à distância que vai aqui do 0 ao 160, é apenas uma referência para nós, ok? Bom, agora reparem, estas duas retas interceptam-se aqui num ponto. Este ponto será também interessante para a região admissível, até podemos já calculá-lo, vou já fazer daqui a nada. Mas para representar estas outras retas, x igual a 50, y igual a 30, eu também, e até porque o meu desenho não está à escala, deveria ter uma noção qual é, por exemplo, aqui esta abscissa. Porque eu agora, para representar a reta x igual a 50, bom, não sei se ela está antes da abscissa deste ponto, se está depois, e isso é importante para a região admissível. Então o que é que eu vou fazer? Vou primeiro determinar as coordenadas deste ponto, ok, da interseção destas retas, porque também é preciso para a região admissível, e portanto vamos já terminar. Vamos interceptar as duas, portanto, y igual a menos x mais 160, a interceptar com esta, ok, a interseção destas duas retas. Y igual a menos 1,5x mais 200. Posso, por exemplo, substituir este y igual a menos x mais 160 na equação cá de baixo e fica, portanto, no lugar do y vou colocar menos x mais 160 igual a menos 1,5x mais 200, ok? E agora vou fazendo as contas, portanto, o que tem x para o primeiro membro, ora, menos x mais 1,5x igual a 200 menos 160, o 160 passa para a operação inversa, ok? Menos 160. E agora, menos x mais 1,5x dá 0,5x, igual, ora, 200 menos 160 dá 40. O 0,5 pode passar para a operação inversa, vai dividir, vai dar 80, x igual a 80. Substituímos agora aqui, este x por 80, menos 80 mais 160 dá também 80. Então aqui é 80 e aqui também é 80. Ok?
Bom, mais uma vez vou apagar, porque talvez precise deste espaço, ok? E por isso fica já liberto. E agora vamos já temos uma orientação, ali é 80, então já sabemos, por exemplo, que a reta vertical x igual a 50 passará aqui na abscissa atrás do 80, não é? Como é lógico. Portanto, x igual a 50, vou agora fazer esta reta, está por aqui. Ok, será uma reta então vertical, assim, a passar aqui em 50. E depois temos y igual a 30, que também sei que está abaixo deste 80, não é? Portanto, vou fazer mais ou menos por aqui. Uma reta horizontal, ok? Esta será uma reta horizontal, mesmo que no meu desenho não pareça, aqui a passar em 30. Bom, agora reparem, eu quero o que está à direita desta reta vertical, x igual a 50, porque é x maior ou igual a 50. Quero o que está acima desta reta horizontal. Quero o que está abaixo de cada uma das outras retas com declive negativo. A interseção de todos esses semiplanos vai dar esta região aqui. Ok? Vai dar aqui esta região, que é então a região admissível. Bom, como a região admissível está a dar limitada, o que é que nós sabemos? Sabemos que a solução ótima deste problema está em pelo menos um dos vértices, e por isso vamos determiná-la pelo processo que já habitualmente costumamos trabalhar, precisando apenas das coordenadas dos vértices, ok? Que eu vou agora fazer. Portanto, vou só marcar então os vértices. Os vértices são todos candidatos à solução ótima. Temos este que é candidato, temos este que é candidato e temos este que é candidato, ok? Vamos então determinar as suas coordenadas para depois organizar aqui numa tabela. Esta tabela final tem sempre esta estrutura, ok? É apenas uma forma de compararmos melhor os candidatos à solução ótima. Portanto, nós podemos até escrever, a estrutura é sempre a mesma, aqui x, y. Depois ela pode ter mais linhas, consoante o número de vértices que tenha a região admissível, não é? Aqui teremos a função objetivo, portanto 600x mais 500y. E agora precisamos das coordenadas. Neste caso eu tenho só 4 vértices. Vou já dividir então em 4 partes aqui, ok? Em mais 4 linhas, uma para cada vértice. E vamos às coordenadas. Olha, este primeiro vértice, vamos começar por aqui, por exemplo, 50, 30. Aqui é 50, aqui é 30. Depois temos este. Precisamos ainda de calcular esta abscissa. Nós temos aqui, digamos, a ordenada deste vértice é 30, mas não sei a abscissa. O que é que vou fazer? Vou a esta reta que tem declive negativo, que tem ordenada na origem 200, que é esta. Vou dizer que o y é 30. Portanto, vou até já fazer aqui 30 igual a menos 1,5x mais 200 e vou descobrir o x, ok? Então fica 30 menos 200 igual a menos 1,5x. 30 menos 200 dá menos 170 igual a menos 1,5x. E agora fica x igual... Reparem, multiplica a equação toda por menos 1 e fica tudo positivo. Fica 170 a dividir por 1,5. Que dá, ora, 170 a dividir por 15 sobre 10. Este 170 dá sobre 1. Fica 170 vezes 10 dá 1700 a dividir por 15. Dá para dividir agora tudo por 5. Portanto, 1700 a dividir por 5 dá 340 sobre 3, dividir por 5 também aqui, não é? 340 sobre 3. Eu vou deixar assim para não estar a fazer arredondamentos aqui, ok? Bom, então temos 340 aqui sobre 3 e aqui 30, ok? O y. Ora, as coordenadas deste vértice já terminei há pouco, deu 80, 80. Vamos colocar aqui, 80, 80. E as coordenadas deste aqui... sabemos, neste caso, o x é 50, porque ele está nesta reta, que o x é 50, ainda não sabemos o y, mas vamos a esta reta, agora a que tem ordenada na origem 160, se colocar aqui 50, determina o y, agora coloco 50 no lugar do x, não é? Na abscissa. Então, menos 50 mais 160 dá 110, ok? 110. Bom, e agora vamos... então, fazer as contas. Agora é só fazer as contas. Por exemplo, neste caso, vamos substituir o x por 50 e o y por 30 e ver qual destas é que dá o maior lucro.
Então fica 600 vezes 50 aqui, 600 vezes 50 mais 500 vezes 30, 500 vezes 30, que dá um lucro de 45.000 euros, ok? Depois, este lucro, substituindo o x por 340 sobre 3 e o y por 30, dá 600 vezes 340 sobre 3 mais 500 vezes 30, ok? Que dá 83.000. 83.000 aqui. Já tem um lucro maior, não é? 80-80, ou seja, substituir o x por 80 mais 500 vezes 80. O y também por 80. Dá 88.000. Aqui 88.000. E aqui vamos ter um lucro de, ora, substituindo o x por 50, portanto 600 vezes 50 mais 500 vezes 110 dá 85.000. Bom, e então temos aqui a solução ótima. Vamos ver onde é que está o maior lucro possível. Nestas aqui, temos aqui o maior lucro possível. Agora, neste caso, estão-me a pedir que quantidade eu hei de semear de trigo e de milho, não é? Não me estão a pedir qual o lucro máximo. Se me pedissem isso, eu respondia, bom, o lucro máximo é 88.000. Mas não, a resposta teria de ser, bom, devo produzir 80 hectares de trigo e 80 hectares de milho, ok? Portanto, a resposta, eu vou abreviar, vou só escrever então XY igual a 80-80, é a resposta ao problema. Mas poderiam escrever por extenso o que eu acabei de dizer há pouco, ok? Bom, já agora, e também são mais 30 segundos, poderíamos obter a solução ótima, trabalhando aqui mais geometricamente, se pegássemos aqui na função objetivo, L igual a 600x mais 500y, se resolvêssemos em ordem a y, escrevendo aqui na equação reduzida, ficaria y igual a... Ora, o 600x passava para o segundo membro, para a operação inversa, e depois o 500 passaria a dividir, ok? Então, isto iria ficar com menos 600 a dividir por 500x mais L sobre 500. Este 500 que está a dividir é depois o 500 que está a multiplicar por y, passaria a dividir. Então ficava com esta família de retas que tem todas declive menos 6 quintos. E quanto maior for a ordenada na origem, maior é aqui este lucro, não é? Então poderíamos ter por base estas famílias de retas e começávamos, digamos, a varrer a região admissível, começando aqui numa reta com este declive que passa aqui na origem, fazíamos sempre retas paralelas com aquele declive, ok? Estamos agora a supor que o declive destas retas é menos 6 quintos, ou menos 600 sobre 500, e o ponto, portanto, o último ponto, digamos, que toca aqui a região admissível, ou dito de outra forma, a reta com maior ordenada na origem, que interseta a região admissível, que toca na região admissível, iríamos ver que é a reta que passa, lá está, neste vértice aqui, ok? E este vértice, então, como está nessas condições, seria então a solução ótima, ok? Porque é o ponto que é tocado por a reta desta família que tem maior ordenada na origem e que toca na região.